internautas, amigos de Ideal Espírita. Mais uma vez estamos aqui reunidos, agradecendo à Rede Amigo Espírita, que tem nos ajudado tanto na divulgação da doutrina dos espíritos, que é uma doutrina que nos esclarece, mas, ao mesmo tempo, nos conforta, nos consola e nos dá uma visão da vida futura como nenhuma outra dá. Sendo assim, vamos iniciar hoje o nosso estudo Exemplos de Fé. Para isso, vamos fazer uma leitura e depois faremos a prece. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a de número 112, como Lázaro. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Quem nos conta esta passagem é João, no capítulo 11, versículo 44. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfeixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era a venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Sendo assim, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, e vamos agradecer por esta grande oportunidade de encontrarmos espíritos tão abnegados que, pela psicografia, pela mediunidade, podem nos trazer ensinamentos tão valiosos para a nossa evolução espiritual. Muito agradecidos a esses espíritos abnegados que nos permitem divulgar a doutrina dos espíritos. Muito obrigada também, Pai, pela tecnologia que nos ajuda a chegar a cantos tão distantes, levando a mensagem de Jesus, levando uma mensagem consoladora e esclarecedora. Muito obrigada a todos, muito obrigada à vida, muito obrigada ao Pai mais uma vez por nos permitir estarmos juntos em espírito,
embora separados fisicamente. Que o Senhor nos abençoe, esteja conosco, nos intuindo, nos ajudando. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje, Exemplos de Fé, tem por objetivo mostrar a necessidade que nós temos de desenvolvermos a nossa fé, mas através de exemplos vivos e verdadeiros que vêm nos provar que a fé pura, a fé sincera, a fé espontânea, ela é um recurso que está à disposição de todos nós. Temos por objetivo também lembrar a figura deste nosso irmão, ainda encarnado, Divaldo Pereira Franco, que neste ano completou 93 anos, em trabalho constante, não apenas na divulgação da doutrina, mas desenvolvendo a fé naqueles que o ouvem e nos relatos que ele nos traz. Sendo assim, nós vamos iniciar hoje o nosso estudo, a nossa apresentação, lembrando e contando uma história verdadeira acontecida com Divaldo Pereira Franco e que é narrada no livro Semeador de Estrelas, escrito pela nossa companheira, minha conterrânea, Sueli Caldas Schubert, lá de Juiz de Fora. Aqui temos a Sueli e o livro Semeador de Estrelas. Sueli, então, vai nos contar, vai nos relatar uma viagem de Divaldo Pereira Franco, esse orador brasileiro, quando ele esteve na Guatemala em 1985. Lá ele foi convidado para fazer um ciclo de palestras. A sua mentora espiritual é Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles, ela está sempre em contato com os espíritos protetores das diversas regiões do nosso planeta, observando e combinando com aqueles mentores, através das necessidades de determinadas pessoas ou agrupamentos de pessoas, a necessidade de ouvirem alguma palestra, algum esclarecimento. E foi assim, então, que Joana de Ângeles, entrando em contato com o espírito protetor daquele povo da Guatemala, que nesta época de 1985 passava por uma revolução, onde morreram mais de 75 mil nativos da região e mestiços, ainda remanescentes da civilização maia e asteca. Foi assim, então, que Joana, de acordo com o mentor espiritual da região, combinou esse ciclo de palestras. E Divaldo Pereira Franco, então, foi. Ele fez palestra na capital da Guatemala. Aqui talvez não dê para ver, porque a tela é pequena, mas a seta nos indica a capital da Guatemala, a cidade de Guatemala. E quando lá ele estava, ele soube que faria também palestra na cidade de Coatepec. Olha a distância, 320 quilômetros da capital, uma cidadezinha bem pequena que abrigava a maioria da população mestiça ou nativa mesmo daquela região, descendente dos maias. Divaldo, então, aí começa a nossa história
ou a história do Divaldo, contada por Sueli. Divaldo aceitou de bom grado, fez suas palestras na cidade da Guatemala e, no dia marcado, foi cedo para Coatepec. Viajaram muitas horas e aquele senhor que o acompanhava ia conversando com ele, e quando chegaram na cidade, Divaldo ficou muito surpreso, porque durante a viagem, esse seu companheiro lhe disse que ele falaria à noite no Palácio de Metal. Ele, na mesma hora, imaginou aquele palácio todo envidraçado, com toda a armação em metal dourado. Imaginou uma coisa maravilhosa. E quando chegaram na cidade de Coatepec, eles pararam um pouco antes da entrada e Divaldo ficou surpreso de ver que era uma cidadezinha muito simples. O seu companheiro lhe disse: vamos aguardar a comissão que vem aqui para recepcioná-lo e levá-lo ao hotel. Chegada essa comissão, eles se dirigiram para o hotel. O hotel era muito precário. Estava ainda em construção, uma construção de madeira, mas que recebeu Divaldo com muito carinho. E ele, então, foi descansar. Isso era por volta das 15 horas, mais ou menos. A palestra estava marcada para as 20 horas e ele falaria para um público de mais ou menos 5 a 6 mil pessoas. Para ele, isso era normal, porque ele fala para plateias maiores. Quando foi mais ou menos umas 17 horas, começou uma chuva intensa. Chovia, chovia, chovia. E os companheiros da recepção lhe diziam que era chuva de verão, que passaria rápido, logo, logo passaria. E Divaldo, então, ficou aguardando. A cada meia hora, ele esperava que a chuva passasse e a chuva não passava. Às 19 horas, ele fala para o seu receptor que ele já estaria pronto, que já podiam ir para o Palácio de Metal. Aí o senhor fala para ele: não, nós só iremos 15 minutos antes para deixar que o povo se acomode e a comissão de recepção prepare a sua entrada. Divaldo já começou a ficar preocupado, porque na sua humildade ele não gostava dessas entradas assim tão preparadas. Ele queria mesmo entrar por uma porta lateral. Mas não poderia decepcionar também aqueles companheiros que o aguardavam tão ansiosos. Chegou o momento de sair. Pegaram o automóvel e a chuva não parava. E aí o companheiro lhe perguntou: você trouxe guarda-chuva? Ele falou: não, eu não sabia que ia chover. É que nós não conseguiremos chegar de carro até a entrada do Palácio de Metal. Nós teremos que parar um pouco distante e enfrentar a chuva. Divaldo falou que assim seja. E onde pararam, passava caminhão, carroça e ônibus, e era um lamaçal. Mas Divaldo estava ali para cumprir a sua missão. Desceram do automóvel, aquela chuva torrencial, e chegaram ao Palácio de Metal. O povo abriu-se, formando uma ala no interior, e ele então foi aplaudido quando entrou encharcado. Subiu ao palco, assentou-se, olhou para aquela multidão. De um lado estava uma mulher paralítica, uma anciã deitada no chão.
De outro lado estavam mais 2 homens paralíticos e aquele povo ali todo parado, esperando por ele. Ele sentiu uma sensação muito estranha e pensou: meu Deus, o que eu posso falar para esse povo? Eram índios e eram mestiços guatemaltecos. O que eu posso falar para eles? E Divaldo havia sido orientado de que o prefeito e as autoridades eclesiásticas da cidade estariam ouvindo pelo rádio a sua palestra, porque todos aqueles que foram assistir à palestra seriam excomungados da igreja. E o Palácio de Metal estava lotado. Divaldo, então, pensou muito sobre o que ele poderia falar para aquele povo, ao mesmo tempo atender às autoridades, para que elas não fossem rigorosas no julgamento daqueles que foram até ali para ouvi-lo. Então, ele pensou em falar sobre a imortalidade da alma, que é um tema inerente a todas as religiões, visto que o próprio Allan Kardec nos fala que Deus, alma e vida futura fazem parte de todas as religiões. Cada religião interpreta de acordo com a sua filosofia, com o seu modo de ver. A doutrina espírita explica para nós a vida futura de uma maneira um tanto quanto diferente, bem lógica. Então, Divaldo ali estava diante daquele povo e ele sentiu uma sensação que nunca havia sentido antes. Havia uma pequena índiazinha que o olhava com tanta pureza no seu olhar que ele se sentia um verdadeiro totem. Ele se sentia assim como uma pessoa muito importante ali e que todos estavam aguardando algo muito especial, levados ali pela fé pura que os movia naquele movimento. Foi então que Divaldo pediu a Jesus que Jesus viesse e o inspirasse, porque se Jesus não viesse, ele não saberia o que falar. Vamos pensar agora, analisar, como nos sugere Sueli, na preparação do ambiente. Foi programado esta palestra com um objetivo. Aquele povo sofrido precisava de algum alento, de alguma esperança, precisava de entender o porquê de estarem passando por provações tão difíceis, pegando em armas, morrendo sem saberem mesmo até o que era direito de terras. Então, eles necessitavam daquele encontro com Divaldo. Para eles, Divaldo seria um emissário do Senhor, aquele que viria trazer a mensagem do protetor, do Deus da mitologia maia e asteca, que cuidava daquele povo, ou que cuida daquele povo. Então, Divaldo seria esse emissário do Senhor, que traria a mensagem dele. Eram almas simples, humildes, que estavam sendo dizimadas pela guerra que ali acontecia. Aquela mulher paralítica, que Divaldo percebeu a sua chegada, ela é avisada espiritualmente de que aquele seria o dia da chegada do emissário do Senhor. Ela era como que, assim, uma conselheira dos povos ali da região, e mediunicamente ela recebeu a mensagem de que aquele dia
era o dia da chegada do emissário do Senhor. Por isso, ela, apesar de paralítica, ela levou ou convidou e aconselhou para que todos fossem assistir aquela palestra ali no Palácio de Metal. Aquela chuva que aconteceu naquele momento, é claro, Deus não joga dados, como diz Einstein. Então, aquela chuva foi programada. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 539, Kardec pergunta aos espíritos: na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa? E os espíritos, então, respondem: em massas inumeráveis. E aí, Kardec continua explicando que aqueles espíritos, ainda mais agarrados às coisas materiais, à terra, eles obedecem a outros espíritos e eles, então, imprimem uma força sobre as forças da natureza, causando, então, os fenômenos naturais que muitas vezes nós não conseguimos entender. Os terremotos, as tsunamis, as tempestades fortes, as enchentes, as pestes, as epidemias, as pandemias, são necessárias. Todos esses fenômenos são necessários para a nossa evolução. E assim são reunidas massas inumeráveis de espíritos que vão trabalhar nesses eventos para nos ajudarem, nos impulsionarem para a nossa evolução espiritual, que às vezes temos tanta dificuldade em compreender. Então, aquela chuva ali, naquele momento, ela era necessária para varrer a atmosfera que estava assim tão impregnada de pensamentos negativos, de pensamentos maldosos, de miasmas pestilentos que estavam mudando até o pensamento daquele povo que tinha um sentimento tão puro, de tanto amor à natureza, de tanto amor entre si, sem interesse por terras. E foi assim, então, que a espiritualidade vai nos explicar que a purificação da ambiência espiritual transformou o Palácio de Metal numa gigantesca sala mediúnica. Era necessário que só chegassem ali no Palácio de Metal as pessoas envolvidas num sentimento de fé muito grande, para que vencessem, então, todas as dificuldades daquela atmosfera pesada e ali fossem para assistir à palestra de Divaldo. E Divaldo analisava tudo isso passava pela sua cabeça, olhando aquele povo, e ele pensando o que falar. Este era o Palácio de Metal. O Palácio de Metal era simplesmente um galpão com a cobertura de zinco, com meias paredes, por onde a chuva entrava por um lado e quase que saía pelo outro. E ali estavam de 5 a 6 mil pessoas, de pé, porque não havia cadeiras. Não tem nenhum conforto no Palácio de Metal. Não tem cadeiras. E aquele povo todo em pé, numa posição de vigilância, de disciplina, como os povos indígenas têm, seja de que nação for, eles ali em pé. As mulheres com as crianças amarradas com aquele chale no peito, amarrando as crianças, elas ali em pé, vigilantes, para que nada
pudesse distrair a atenção deles. Foi então que Divaldo orou. E na sua oração ele pediu a Jesus e disse: se Jesus não vier, o que será de mim? E naquele instante, quando foi anunciada então a sua palavra, Divaldo começou a sua pregação. Começou falando da imortalidade da alma, da vida futura, da necessidade de melhorarmos os nossos sentimentos para nos prepararmos para a vida futura, levando esperança para aquele povo, para que o que acontecesse com eles, eles tivessem a certeza de que esta vida aqui é apenas uma transição para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Assim, Divaldo estava no auge da sua palestra, quando, de repente, houve um trovão muito forte. E convém lembrar aqui que a chuva batendo no telhado de zinco atrapalhava muito a voz de Divaldo. O microfone não funcionava muito bem. E aquela chuva, mas o povo prestava uma atenção vigilante ali em pé, ouvindo cada palavra que ele dizia. E naquele momento, então, daquele trovão muito forte, as luzes se apagaram. E as luzes se apagando, acabou toda a energia, ele também parou de falar. E foram 20 minutos de escuridão, de silêncio absoluto. Não houve nenhum tumulto, não houve nenhum falatório, não houve nenhum barulho, apenas o barulho da chuva que impenitente batia no telhado de zinco. 20 minutos. Passados 20 minutos, as luzes voltaram, mas Divaldo já não era o mesmo. Ele sentia algo tão grande dentro de si. Ele sentia que um amor tão diferente brotava dentro dele, que ele esqueceu até onde ele estava na palestra. E naquele sentimento, uma sensação totalmente diferente, que é muito raro algum de nós sentir. Naquele momento, Joana de Ângeles, a sua mentora, chegou e disse: levanta, continue. E os encarnados ali ao lado: pode continuar, Divaldo, agora o som já voltou. E quando Divaldo retoma a palavra e começa, então, recomeça a sua palestra, eis que de lá no fundo do salão do Palácio de Metal surge uma figura espiritual que vem voando sobre todo aquele povo e se posta atrás de Divaldo. É o deus Huracan. É o espírito protetor daquele povo, que na mitologia é chamado de Deus, o deus Huracan. Lembrando que os povos politeístas acreditam em vários deuses, e Huracan era um deus dali da mitologia maia e asteca. Então, ali, durante aquele período da escuridão, foi também providencial, porque aquela sala ali, o Palácio de Metal, naquela escuridão total e naquele silêncio, se transformou numa sala mediúnica. Formou-se ali uma câmara mediúnica, onde, então, fenômenos mediúnicos poderiam acontecer. E aquele momento de escuridão foi um momento que a espiritualidade aproveitou
para recolher o ectoplasma daquele povo ali, em silêncio, vigilante, doando o ectoplasma para que os próximos fenômenos que vamos estudar pudessem acontecer. E aí chega o Deus Huracan. Nós conseguimos esse desenho que não sabemos se representa fielmente a figura do Huracan. O Deus Huracan tem também o significado, né, Deus Huracan, de coração do céu ou de uma só perna, porque como ele aparece para aqueles que o veem com uma perna só. É o Deus do vento, da tempestade e do fogo. Foi um dos 13 deuses da mitologia que ajudaram a construir a humanidade durante a terceira tentativa. A primeira tentativa foi a da lama, a segunda tentativa da madeira, e não deu certo. E a terceira tentativa, que foi a do milho, foi a que conseguiu. Então, ele é considerado ali um dos deuses da criação da terra e da criação de todos. Esse é o Deus que eles acreditavam, que eles tinham como o Deus deles, o Deus a quem eles adoravam. Então, chega o Huracan. Ele chega voando sobre as pessoas que estão ali. Divaldo descreve que ele é um ser luminescente, ou seja, que ele expande muita luz. É um verdadeiro deus da mitologia, asteca e maia. Ele traz o torso nu, robusto, e deve ter mais ou menos uns 2 metros de altura, porque ele parou atrás de Divaldo depois. Os olhos dele brilhavam tanto como se fossem 2 lâmpadas. Ele veio andando triunfalmente como se ele deslizasse. E, nesse momento, Divaldo ouve uma melodia no ar. Uma melodia, com certeza, indígena. E Divaldo ainda descreve que dos seus braços caíam plumas desta ave aqui, o quetzal, que tem as plumas que chegam até 2 metros de comprimento. Essa ave, o quetzal, ela só existe naquela região de Coatepec, porque é lá que tem um fruto do qual ele se alimenta, que parece um grão de café. Mas é uma ave tão famosa na Guatemala que é a figura dessa ave que está impressa na moeda da Guatemala. E foi com essas plumas que ele trazia nos braços que ele se apresentou e então ele abraçou Divaldo e começou a soprar no ouvido de Divaldo a história do povo maia e asteca. E então Divaldo, ouvindo, ele ia repetindo aquela história. E o povo, então, tinha certeza absoluta de que realmente, apesar de não verem o Deus ali, o Deus Huracan, eles tinham a certeza absoluta da presença dele, pois que Divaldo, um estrangeiro, sabia contar em detalhes a história toda daquele povo. Essa comunicação é chamada, intitulada por Hermínio Correia de Miranda, da técnica da comunicação espírita. Então, temos o Deus Huracan e o Divaldo. Por que eu pus a águia? Porque o Deus Huracan usava tipo um capacete em formato de uma cabeça de águia, e Divaldo. E assim, ele ia passando, através do pensamento dele, ia passando a mensagem da história para o pensamento de Divaldo.
E Divaldo, então, reproduzia para aquele povo que nem piscava os olhos ouvindo aquele final da palestra. E assim Divaldo foi chegando ao final da palestra. E quando ele percebeu que estava chegando ao final da palestra, o deus Huracan o abraçou. Mas antes de chegarmos ao final, vamos dar uma explicação pequena, como Hermínio Corrêa de Miranda nos explica sobre a comunicação não apenas espírita. Mas olha lá, a decomposição do processo revela o seguinte em todo o sistema de comunicação. Não é só na comunicação mediúnica, em todo tipo de comunicação. Como é que acontece o processo? Então, ele divide em 4 etapas. A primeira é a ideia. Então, aquele que quer transmitir alguma coisa, ele formula a ideia lá no seu pensamento, na sua mente. Ele vai formular, não em palavras, é difícil, ele formula apenas a ideia. A ideia não tem forma. Então vem a segunda parte, ele precisa colocar essa ideia dele num formato. Então, que pode ser por palavras, por imagens, por códigos, até por melodias. Por isso, muitos livros, muitas músicas, muitas pinturas são inspiradas pela ideia de outro. Mas essa comunicação, Hermínio deixa bem claro, não é só na comunicação mediúnica, na comunicação espírita, em todo tipo de comunicação. Aí vem esse pensamento, essa ideia, é transformada em palavras, imagens, no caso ali de Divaldo, em palavras. Aí, o receptor vai interpretar essa comunicação. Ela vem muito pura lá na ideia. Quando ela já é codificada em palavras ou imagem, ela já pode sofrer alguma alteração. E a interpretação de quem recebe vai depender muito de quem está recebendo. Tanto é que nós, encarnados, pegamos uma notícia de jornal, lemos e cada um tem uma interpretação. Assistimos um filme e cada um tem a sua interpretação do filme. E a 4ª etapa, nós não vamos nos prender muito aqui, porque é grande a história, é a reação de quem ouviu, a reação do destinatário ao conteúdo da mensagem, que é enviada de volta à fonte de onde proveio, é o feedback, provocando, por sua vez, uma nova e eventual reação. Assim se processa o diálogo, não é? Muito bem. Então, foi assim que aconteceu aquela mensagem passada pelo deus Huracan. Mas, como Hermínio Corrêa de Miranda vai nos mostrar também, que essa comunicação, ela depende muito de quem recebe. E, para exemplificar, ele coloca para nós uma história no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, quando Jesus mostrando os ensinamentos, Sara falou que não conseguia compreender muito bem essa parte da recepção, de estar pura para receber a mensagem. Então, Jesus pergunta para ela, de que vocês vivem aqui? Nós vivemos da pecuária, nós recolhemos o leite da cabra. E onde é recolhido o leite das cabras? Em vasilhames. E como devem estar esses vasilhames? Super limpos. Por quê? Jesus pergunta. Porque se não estiverem super limpos, vão deteriorar o leite.
Aí Jesus, então, explicou para ela. Assim é a comunicação, seja mediúnica ou não. Se quem recebe a comunicação está com a mente limpa, com o coração puro, com os sentimentos puros, vai receber a comunicação e vai interpretar de acordo com seus sentimentos, com a sua visão. Visão de paz, visão de amor, visão de compreensão, visão de perdão. E aí ele termina, Neio Lúcio termina a história falando do lírio. E nos diz assim: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. Ou seja, quando uma mensagem chega num coração puro, que tem sentimentos puros, que sabe compreender, ele vai ter uma reação boa. Mas quando cai num coração que está cheio de revolta, que está cheio de implicância, que só quer injustiça, num coração que quer vingança, ele vai deteriorar aquela mensagem e vai dar uma interpretação totalmente diferente do que realmente ela vem trazer. Muito bem. E continuando a técnica da comunicação, nós temos aqui a imagem, né, da igreja de Santa Teresinha de Lisieux. Então, lá em Lisieux, na França, em 31/10/1993. Divaldo foi visitar e, diante da estátua de Santa Teresinha, ele sentiu uma vontade, sentiu um desejo de escrever uma mensagem. Era Santa Teresinha que gostaria de mandar essa mensagem para nós. E a mensagem tem o título de O Amor e a Alma. E alguns trechinhos, porque ela é grande, diz assim: o amor é o adubo e a alma é a vida. Então, a vida que não é adubada pelo amor é uma vida estéril, é uma vida que não dá frutos, que não dá flores. E mais adiante diz assim a mensagem: enquanto a alma não ama, ela desdobra os recursos da vida sem lograr viver. É só o amor que realmente traz a vida. Mas o que a gente queria mostrar aqui era a necessidade de haver uma sintonia bem grande entre quem dita a mensagem e quem a recebe. Sendo assim, Santa Teresinha, um espírito de tanta luz, mas de tanta luz que não seria possível transmitir esta mensagem diretamente para Divaldo, ainda encarnado, ainda cheio de defeitos, ainda lutando pela sua evolução. Então, Santa Teresinha transmite essa mensagem para Joana de Ângeles, que é o espírito mentor de Divaldo, já é um espírito de uma categoria mais elevada. E Joana de Ângeles, então, transmite para Divaldo, para a gente ver a necessidade do vaso estar bem limpo para receber com pureza a comunicação. Mas vamos adiante, então. Lamartine Palhano Júnior, um médico daqui do Espírito Santo, no seu livro O Magnetismo Curador, ele também vai nos falar que o fenômeno mediúnico só se torna uma realidade objetiva e analisável quando existe, entre outras condições, um indivíduo dotado de uma constituição física sensível, apta a captar as impressões extrafísicas e a transmiti-las no plano físico. Ou seja, uma comunicação mediúnica, ela só pode ser uma comunicação pura se o indivíduo estiver apto a recebê-la. O deus Huracão.
No livro dos médiuns, na questão C, no capítulo 6, na questão 12, Kardec vai nos explicar o seguinte, que a maior parte das lendas e das tradições que integram o folclore de cada povo traz um componente espiritual muito forte e verdadeiro. Então, ele vai explicar ali que para aquele povo, o espírito protetor daquele povo era o deus Uracã, um deus de uma mitologia. Ou seja, um espírito benfeitor, protetor daquela região e que, para melhor entendimento da população, ele aparecia aos que tinham a capacidade de vê-lo na figura mitológica de um deus da criação, um deus chamado Uracã. Mas, de acordo com a doutrina espírita, é um espírito de luz. Assim como nós, brasileiros, somos devotos de Nossa Senhora Aparecida, ela é um espírito de luz que cuida do nosso país. E a espiritualidade ainda nos informa de Ismael, que é o anjo protetor da nossa nação. Os espíritos que aparecem com asas, têm-nas realmente ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? São aparências simbólicas. Então, na Igreja Católica, a gente vê os santos com aquela auréola. É uma forma simbólica que o espírito de luz utiliza para nos chamar a atenção, tocar mais profundamente o nosso coração. Um espírito que quer se apresentar para um familiar, ele vai tomar a forma da sua última encarnação, usando uma vestimenta que será reconhecida pelos seus parentes, onde ele quer se apresentar. Exemplo, se for um militar, ele vai usar uma farda. Então, o espírito, para se apresentar, ele utiliza o seu perispírito e o veste da forma mais adequada a ser entendida por quem vai vê-lo. E vamos continuar a nossa história. Então, quando o deus Uracã passa por Divaldo e sai, ele sai como uma flecha e passa por cima de novo, por cima daquele povo, deixando no ar uma cruz dourada, de onde caíam flocos, assim, lilazes, flocos de luz, que iam inundando e envolvendo todos os presentes do Palácio de Metal. E muitos espíritas, eles não gostam muito da representação da cruz por lembrar o sacrifício de Jesus. Mas a cruz é um símbolo utilizado em muitas civilizações, em muitos povos, porque ela representa na sua trave horizontal o conhecimento. E na trave vertical que nos leva ao Pai é a trave do amor. Então, por isso, a cruz ali, ele deixou aquela cruz para o povo. Bom, nesse meio tempo acabou a palestra e Divaldo estava pensando em sair quando ele é chamado, por sinal, por aquela senhora paralítica que estava parada de um lado do palco. Ele chega até ela e pergunta: então, a senhora gostou da palestra? Aí chega um rapazinho e diz: ela é minha avó. Ela não fala, ela não entendeu. Ela não fala, não. Ela não entendeu porque ela não fala outra língua a não ser a nossa. Aí Divaldo disse para ele: mas então ela não entendeu a palestra? Ele falou: ela pode não ter entendido, mas ela compreendeu tudo e diz que foi maravilhosa, que gostou demais da palestra. Então, Divaldo a abraça, encosta a cabeça na cabeça dela, e o menino diz:
nós moramos a 30 quilômetros daqui. E ela veio amarrada num cavalo e eu no outro, porque ela é a mentora lá da região, ela é a médium da região, onde a mediunidade era muito conhecida, e ela que convidou todo o povo para vir assistir a chegada do emissário do Senhor. E ela viu o Deus Huracan? Ela viu. O menino era o intérprete. Divaldo ficou assim, muito emocionado, e quando ele se despediu dela, os outros dois paralíticos o chamaram, e ele então se encaminhou até ele. Nesse momento, eles pediram que Divaldo os curasse. E Divaldo pensou, mas quem sou eu? Quem tinha o poder de curar era Jesus. Quem sou eu para curá-los? E Joana de Ângeles, então, chega para Divaldo e fala, força, Divaldo, você vai conseguir. Então, nesse momento, Sueli nos explica que aglutinam-se os elementos magnéticos que foram recolhidos durante a escuridão, e a essa força Divaldo dará a ordem de comando, direcionando e impelindo para aqueles dois paralíticos. Joana o assessora e participa do processo. Há um perfeito desencadear dessas forças e dos sentimentos de cada um. Ele estava com os sentimentos puros. A espiritualidade toda ali em volta já havia captado todo o ectoplasma necessário. Faltava agora uma ordem de comando dele. E Joana ali do seu lado lhe dá força para que ele dê este comando. A corrente de amor é luz e vida. Então ele diz para o primeiro, levanta, meu irmão, você vai conseguir, você vai andar. E aquele rapaz, então, começa a levantar, Divaldo segura pelo braço, ele vai escorregando do palco até o chão, e de braços dados com outros, ele consegue dar os primeiros passos. Então, essa primeira cura, como ela aconteceu? Aqueles fluidos que foram recolhidos ali, a fé daquele paralítico, a fé daquele povo todo ali, em silêncio, numa disciplina invulgar, aquele ambiente preparado, aqueles fluidos, então, foram penetrando nos nervos daquele paciente, foram penetrando a medula, os tecidos, os ossos, e foi irrigando com uma vitalidade diferente. Uma vitalidade que Jesus fazia com a maior facilidade. E para um encarnado fazer, há necessidade de tanto trabalho da espiritualidade, de tanto merecimento do espírito, de tanta doação de fluido. Então, lá na Gênese, Kardec nos explica que a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Foi assim que se processou a cura deste primeiro paralítico. E aí, assim que ele caminhou, o outro olhou com aquele olhar súplice para que Divaldo o ajudasse também. Aquele ali era de subjugação. Aquele caso do segundo paralítico não era uma causa orgânica, era uma causa espiritual. É um caso de subjugação corporal. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, a subjugação pode ser física, pode ser psíquica e pode ser simultaneamente as duas. Ela pode ser física quando ela realmente derruba o obsidiado. No livro dos médiuns traz exemplo daquele homem que chegava, um homem sério, todo arrumadinho, chegava diante de uma moça que ele nem conhecia e ele caía de joelhos. Quantos a gente conhece assim, que às vezes passam vexames, são dados como loucos,
por causa dessa subjugação física. A subjugação psíquica, quando muda totalmente os pensamentos do obsidiado e ele passa a agir de acordo com seu obsessor. E pode acontecer das duas formas também. Então, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. E ali naquele momento, então, o obsessor, também que ouviu aquela palestra, ele abandona o obsidiado e é levado também para a espiritualidade, para o seu tratamento. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 240. Depois, quem quiser, pode dar uma pesquisada lá. Aí, terminado, quando terminou tudo, Divaldo, então, diz assim para Joana de Ângeles. Nesse momento, a chuva parou. Quando ele acabou a palestra, a chuva parou, eu me esqueci de dizer. Que pena, se a chuva tivesse parado antes, com certeza a palestra teria sido melhor. As pessoas teriam ouvido melhor. E aí Joana diz para ele, meu filho, por que recalcitras? Tu achas que deves dizer a Deus o que fazer? Se choveu, havia uma razão. Aprende a submeter-se sem sugerir. Nunca suponhas que o Senhor não sabe. Olha a lição para nós. Tenhamos fé. Tudo aquilo de dificuldade que nós passamos, tudo aquilo que nos chega pela porta da dor ou do sofrimento, não tenhamos o sentimento de dizer a Deus o que Ele deve fazer. Ele sabe o que é melhor para nós. Tenhamos apenas a fé. Observemos o exemplo de fé que foi apresentado nessa história de Divaldo. A fé de várias formas. Imaginem, então, como Divaldo deve ter se sentido depois desse puxão de orelha de Joana, né? Nunca suponhas que o Senhor não sabe. Ele sabe exatamente aquilo que está fazendo. Ele não joga dados, ele não joga com a sorte. Ele sabe o que está fazendo, embora nos cause dor, nos cause sofrimento. Hoje, Coatepec está assim, são fotos mais atuais. Queridos companheiros, estamos chegando ao nosso final. Gostaríamos, então, de concluir aqui sobre os exemplos de fé que nós vimos. A fé daquela mulher paralítica, que com todas as suas dificuldades físicas, ela tinha uma fé enorme de que aquele dia seria o dia da libertação espiritual de todo o seu povo. Por isso, com a sua fé, ela deve ter recebido uma mensagem para convidar. Olha como a espiritualidade trabalha. Joana de Ângeles, trabalhando com o mentor da região, que para eles é o Deus Huracan. Para nós espíritas, é um espírito de luz protetor daquele povo. Joana entrou em contato com ele e ele colocou para Joana as dificuldades daquele povo. E Joana, então, por intuição, ela orientou aos organizadores espíritas daquele ciclo de palestras necessário na Guatemala, convidaram Divaldo e incluíram Divaldo na cidade de Coatepec. Então, a fé daquela mulher, que ali, indo amarrada num cavalo, ficando ali no chão aquele tempo todo, assistindo a palestra, sem compreender nenhuma daquelas palavras que estavam sendo, sem entender, mas compreendendo, porque o sentimento fala mais alto neste momento. Então, a fé daquela mulher é um exemplo para todos nós. Nós temos quem nos guie. Nós temos um Deus que está no leme. Nós temos um Jesus
que é o governador do nosso planeta, que está nos guiando. Nós temos os espíritos benfeitores, nós temos o nosso anjo da guarda, que está a nos guiar. Não interfere no nosso livre-arbítrio, mas nos orienta, nos intui. A fé daqueles 2 paralíticos, eles tinham tanta certeza de que seriam curados, que somente a espiritualidade poderia intuí-los a ficarem ali, do lado de Divaldo no palco. Então, a fé deles foi tão grande que eles conseguiram receber os fluidos emitidos por Divaldo e pela espiritualidade, e todo aquele fluido que foi recolhido de toda aquela plateia firme ali, numa fé inabalável. A fé de todos os presentes na chegada de Huracan, que através do emissário do Senhor, como eles denominaram Divaldo, eles sabiam que o Deus viria, eles poderiam não ver, mas aquela cura dos 2 paralíticos foi a prova de que o Huracan esteve ali, de que aquele espírito protetor esteve ali para atender aos apelos, às necessidades daquele povo sofrido. E a fé de Divaldo em Jesus para que direcionasse a sua palavra. A fé dele no Huracan, no espírito Huracan que o orientou, contando a história do povo. E a fé dele em Joana na hora de realizar as curas. Ele acreditou que podia confiar nela. A fé dele foi tão grande que ele se doou inteiramente para aquele povo naquele momento. Assim, fica para nós o exemplo da fé que nós precisamos desenvolver em nós. E para encerrarmos, como forma de uma prece, nós vamos colocar uma poesia de Maria Dolores muito bonita. Esperamos que todos tenham tido agora, assim, um incentivo maior para desenvolverem a fé dentro de cada um. A fé de cada um, que é uma conquista individual intransferível. Fiquem com Jesus